Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo no Salmo de número 73, verso de número 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Refletiremos a respeito do tema, o guia eficaz. Quando nós nos deparamos com a Bíblia Sagrada, nós podemos observar que constantemente homens e mulheres cheios do Espírito Santo passaram por essa terra e sentiram em suas peles a mesma aflição, as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, andaram errantes, pessoas que por inúmeras vezes desfaleceram, sentiram em seus corações as inúmeras dificuldades que, sem a menor sombra de dúvida, todo ser humano está sujeito a passar. E nós podemos observar nesta mensagem que o próprio salmista, ele vai fazer o seu relato a respeito desse desfalecer. Ele vai mostrar que está sujeito a isso, mas ele vai apresentar também seu argumento de que a sua fortaleza é Deus. O Salmo 73, versículo 26, diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então nós podemos observar que passar por dificuldades, por momentos em que nós temos a impressão que vamos desfalecer é natural, mas assim como o exemplo do salmista, nós precisamos colocar no Senhor nosso Deus a nossa fortaleza, entender que Ele é o nosso castelo forte, é o local onde nós podemos ter o refúgio necessário para as nossas vidas. É importantíssimo estarmos junto ao nosso Deus em todo e qualquer momento, mas principalmente nos momentos em que nós precisamos de refúgio. E, sobretudo, proclamar a cada dia os seus feitos, a sua bondade, tudo aquilo que é inerente ao seu reino. Nós observamos também nos filhos de Israel, durante todo o tempo em que andaram no deserto, esse povo andou errante. Naquela época, evidentemente, o GPS de Deus é quem os guiava a cada quilômetro que andava, a cada passo que davam. Os filhos de Israel podiam refletir a respeito de suas vidas, a respeito de suas condutas, a respeito de como estavam caminhando, se na direção do Espírito Santo ou não, se guiados pelo Espírito ou não, ou se estavam sendo guiados pela sua própria vontade. Nós vivemos um tempo em que, sem a menor sombra de dúvida, muitas pessoas têm caminhado conforme o seu coração, conforme o seu desejo, conforme suas condutas, conforme as suas regras ditam, mas, infelizmente, muitas pessoas, ao serem guiados por esses instrumentos, têm sido guiados para longe de Deus, não têm se refugiado em Deus e tampouco proclamado a sua vontade. O salmista, ainda no Salmo 73, verso 28, ele nos orienta, afirmando qual foi a sua conduta, dizendo o seguinte: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Mas, quando eu observo a carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 8, dos versos 14 a 18, eu percebo que o apóstolo Paulo, ele vai nos falar a importância de sermos bem guiados, e vai falar muito mais do que isso. Vai afirmar que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós também usufruímos de um grande benefício, que é ser filhos de Deus. E outrora os filhos de Israel tenham vivido debaixo de uma escravidão terrível no Egito por mais de 4 séculos. Não é essa maneira que Deus nos quer enxergar. Mas Deus não nos quer ver como escravos, mas sim como filhos de Deus, como herdeiros de Deus. E é sobre isso que Paulo fala na sua carta,
quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Paulo afirma assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos a Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então percebamos que Paulo está falando de ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo está falando sobre ser guiado pelo próprio Deus. E quando nós somos guiados não pelos nossos sentimentos, não pelas nossas condutas, não pelas nossas vontades, não pelo nosso querer, não pelo nosso próprio coração, que muitas vezes nos enganam, mas quando nós somos guiados pelo próprio Deus, sem a menor sombra de dúvida, nós estaremos sendo guiados pelo guia eficaz. E é o guia eficaz que vai nos afirmar o seguinte no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, verso 10. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. E é esse o guia que eu desejo, que esteja dirigindo os seus passos todos os dias para que você não erre, para que você não perca o caminho, mas que você possa estar um dia junto ao Deus Todo-Poderoso, para que você um dia possa ser recebido na glória, se você for guiado por Ele. Que Jesus te abençoe.